Investimentos em papéis estrangeiros. Você pode, inclusive, investir o seu dinheiro em empresas como a Tesla, McDonald's, Apple. Pois é, isso está próximo da gente nos últimos anos. Não é tão novo não é tão nova essa história, mas a gente está aprendendo muito com as BDRs. E para falar das BDRs, eu estou recebendo aqui o Glaicon Albuquerque, assessor de investimentos da Lotus Capital. Seja bem-vindo, Glaicon. Muito prazer tê-lo aqui para a gente falar dessas BDRs e o quanto que elas são transformadoras, né? Exatamente. Primeiramente, prazer, privilégio estar aqui com você, Fabiano, falar de um tema tão bacana que é as BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que é uma forma aí mais simples, mais ágeis e também mais baratas de se investir no exterior sem a necessidade de se abrir uma conta lá fora, em um banco ou uma corretora, por exemplo. E nesse investimento, a gente tem aí abertura, né, nos últimos anos, a possibilidade de chegar a empresas que antes a gente não teria nem condição de chegar tão perto. Exatamente. Os BDRs possibilitam isso, é uma possibilidade de investir lá fora, é lastreado em empresas globais, é cotada em real. E nesse investimento em Não é? real, você tem a possibilidade de investir em real. Olha que Exatamente. interessante. Ela é negociada na Bolsa Brasileira em reais e possibilita, então, você investir lá fora sem essa necessidade de ter que abrir uma conta, ter custos operacionais, de ter uma conta corrente, uma conta de investimento lá fora. E as BDRs, elas têm alcançado, aí, a gente tem conseguido alcançar muitas empresas, a gente vai fazer aqui todo um panorama, gente. Você que está chegando aqui agora, eu separei aqui toda uma explicação, porque o assunto ele é complexo para você que não é investidor. Mas para quem é investidor também, tem muita gente com dúvida no que diz respeito às BDRs, porque muita gente se acostumou a essa forma mesmo nossa aqui de investimento, Sim. as empresas fazendo aí toda a entrada na Bolsa, teve aquele boom das entradas da Bolsa das empresas brasileiras, Exato. e agora a gente tem a possibilidade de ter um investimento nas empresas do exterior. Isso amplia ali a carteira de uma maneira nunca antes vista, né? Sem dúvida. Porque, veja só, no Brasil, a gente precisa de investir, o que a gente fala de uma montagem de um portfólio adequado, que é através de um asset allocation. E o que é isso? A gente precisa fazer uma descorrelação com o risco Brasil. E por quê? Nós temos várias questões internas aqui, discussões políticas, discussões entre ministros, entre poderes, eleição. Nós estamos próximos a passar por uma eleição que ainda é incerto. Quem vai governar o Brasil a partir do próximo ano? Qual a política econômica vai ser adotada para os próximos 4 anos? E isso traz incerteza, e traz uma desconfiança do investidor estrangeiro frente ao Brasil. Então, até mesmo por esses motivos todos, o investidor brasileiro ele deve ter a preocupação de se investir fora do Brasil. Uhum. Mas essa busca pelo investimento fora do Brasil também tem suas mazelas, tem suas dificuldades, né? Sim, um ponto da BDR é que é um mercado ainda recente, assim, porque no Brasil, para contextualizar, Fabiano, em 2020 teve 2 mudanças por parte da CVM que trouxe um pouco mais de flexibilização para este mercado. A primeira delas é que foi possibilitado a compra de BDRs para o investidor que não é um investidor qualificado. Explica um pouco mais. Investidor qualificado é aquele que atesta possuir investimentos superiores a R$ 1 milhão. Então, imagina, só essa questão já dificultava bastante Nó. a maioria dos brasileiros, correto? Ainda mais a turma nova que chegou na Bolsa Sim, de com Valores. certeza. E a Bolsa, na verdade, a Bolsa brasileira ela tem essa possibilidade, né? Porque você com R$ 1 você se torna investidor dependendo ali da ação, né? Você é dono de um Exatamente. determinado coisa, aí você tem esse aporte inicial Aí que é difícil, né? você tocou num ponto que eu ia falar, que foi a segunda mudança. Uhum. Antes, para fazer a compra de um BDR, ela tinha que ser através do preço da ação lá fora, só que em lotes. E um lote, geralmente, é de 100 ações. Imagina, a compra mínima era de 10, 15, 20 mil reais. Então, até mesmo para aquele investidor que está começando a fazer uma carteira de investimento, dificultava.
Pois é, e aí a gente tem as questões. E as BDRs das ETFs, que são essas diferenças? Qual que é a diferença aí? Ou a gente está falando da mesma coisa? Praticamente a mesma coisa. No caso dos ETFs, eles replicam um índice de referência, o que pode inclusive ser aqui no Brasil também. Uhum. Então, a diferença é muito tênue entre essa opção. Pois é, e a gente separou um VT aqui para mostrar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora aqui do Economia Agora, um pouquinho, né, de como funciona esse investimento aí das BDRs. Vamos acompanhar. Os BDRs são recibos de ativos negociados em bolsas no exterior, como ações ou fundos, emitidos por uma instituição depositária no Brasil e disponíveis na B3 para o investidor brasileiro. Já os ETFs são fundos negociados em bolsa que buscam replicar índices. É um dos tipos de fundo mais populares do mundo e pode ser composto por uma série de ativos, ações, títulos de renda fixa ou commodities como o ouro, por exemplo. Quando unimos essas siglas, temos a possibilidade de oferecer a todos acesso a uma infinidade de alternativas que antes estavam restritas apenas a alguns investidores. Agora, além de poder investir em ações de empresas do mercado internacional, você pode escolher conjuntos de ativos, por exemplo, uma cesta de ações de empresas de biotecnologia. São inúmeras possibilidades. Além de ganhar acesso a esses investimentos, vale destacar algumas vantagens. São alternativas de baixo custo, ou seja, as taxas de administração são menores do que nos fundos com gestão ativa. Tem liquidez, o que significa que você não vai esperar muito tempo para comprar ou vender esses ativos, nem ser prejudicado por um preço que não corresponde ao preço negociado no exterior. São cestas rebalanceadas automaticamente. Isso quer dizer que os ativos são selecionados conforme a metodologia do índice que o fundo acompanha. E tudo isso sem que seus recursos saiam do Brasil. Esses ativos internacionais são complementos importantes na composição do portfólio dos investidores brasileiros. Essa diversificação de moedas, geografias e setores otimiza a relação risco-retorno a médio e longo prazo. Tenha em mente que a renda variável é uma alternativa naturalmente mais sujeita a oscilações. Pois é, o vídeo da B3, inclusive, até chamar você que nos próximos dias teremos um programa muito especial sobre investimentos no Agro B, outro programa que eu faço aqui na casa. A gente fez um programa muito legal sobre as formas de investimento no agro e a B3 foi muito parceira, muito legal para a gente poder fazer esse programa. A gente falou dessa questão do agro, poderia ser até uma pauta aqui para a Economia Agora também, por que não? Porque é investimento, mas a turma do agro estava, o Fiagro, né? Tá todo mundo de olho nessa questão toda. Agora, muito bacana o vídeo, eu achei bem didático, realmente muito bom a forma de apresentação da B3. Pois é, e mostrou para a gente aí o que funciona nessa questão, apesar da gente estar bem focado aqui nas BDRs, e fazer uma DR aqui das BDRs. Né? E para a gente falar dessa questão, eu queria muito entender qual que é a diferença de se investir no Brasil e se investir no exterior nessas mesmas empresas. Assim, quem investe lá está tendo ainda ganhos ainda maiores ou não? Ou essa entrada da BDR facilita a gente ter igual ação ali, igual caminho entre eles? Exato, Fabiano. A diferença aí, no caso, é mesmo se a pessoa quer comprar diretamente a ação da empresa. Porque no BDR você participa, você tem um papel, um recibo, que você vai ter indiretamente os benefícios de investir naquela empresa. Então, uma questão interessante de falar é a vantagem de se investir em BDR, ao meu ver. Porque é o seguinte, quando você investe numa BDR, você está querendo ou não dolarizando o seu capital. Uhum. Você está protegendo, né, blindando contra possíveis questões aqui no Brasil, como a gente comentou agora. Então, uma outra questão muito interessante é que você vai expor seu capital a um país, né, por exemplo, Estados Unidos, mais maduro, que tem um volume, inclusive, muito maior de empresas que estão listadas na Bolsa. Exemplo, aqui na Bolsa Brasileira, a gente tem em torno de 500 empresas listadas. Uhum. Nos Estados Unidos, são 8.000 empresas. Então, se você tem condição ali... né, amplia o leque. Amplia o leque. E mais, Fabiano, com isso, você tem mais
casas de análise fazendo a cobertura daquelas empresas, que produzem um efeito de você estar investindo em algo menos especulativo e que tem menos, né, na teoria, menos os solavancos de mercado. Pois é, e aí a gente tem as possibilidades de mais empresas e hoje o estudo de cada empresa para fazer o investimento com a internet facilita demais, né? Você tem os boletins das empresas, Sim. tem empresas, inclusive, pelo que eu estava lendo para a gente bater um papo aqui sobre esse assunto, empresas que tão grandes que você pensa vai ser difícil ter determinadas informações, elas são mais abertas até do que empresas menores que a gente está acostumado a investir no Brasil. Exatamente. Então, você tem os boletins ali da empresa. Tem alguma dica que a gente pode deixar para as pessoas aqui no que diz respeito a entender alguns balanços? Tem alguma diferença dos balanços que estamos acostumados no Brasil com os que são feitos pelas empresas de fora? Não, na verdade é o seguinte, quando você tem uma BDR, você tem ali aquelas ações que são negociadas lá fora, elas vão replicar nas BDR. O grande ponto, Fabiano, é que no caso, você tem ali também as variações do dólar, né? Então, a interferência do dólar na BDR talvez seja um dos grandes pontos negativos, né? Porque tanto você pode dolarizar, mas também no momento ali que o dólar venha a baixar demais, você também está exposto a esse risco. Aí você perde aquele aporte ali. Agora você tem empresas top aí de empresas que todo mundo quer investir e que está no Brasil. Vamos dar um exemplo aqui da Tesla, né? Sim. Que Tá na moda. Está na moda. Visitou o Brasil recentemente. Exato, E tudo mais. Elon Musk. O Elon Musk tem todo um caminho aí, tem uma história aí. Ele vende uma ideia interessante. Então você tem a Tesla. O brasileiro que investir na Tesla hoje, dessa forma aí das BDRs, e alguém de fora que investe lá, nos Estados Unidos, por exemplo, bolsa americana, investe na Tesla, tem diferença ali no mesmo aporte? A diferença é que o seguinte, por exemplo, você não tem, no caso, você não é acionista. Talvez seja um ponto aí, uma desvantagem. Porque o acionista, ele tem alguns benefícios, alguns privilégios. Por exemplo, o detentor de uma ação ordinária, ele tem direito a voto. No caso da BDR, não. Okay. Mas, é a grande diferença. Sim, então. Mas pensando pelo lado positivo, ele vai poder desfrutar do potencial de valorização daquela empresa e também dos dividendos caso ela distribua. Então, a meu ver, assim, a desvantagem da BDR frente a você comprar uma ação diretamente é essa. Você não é um acionista, você não é sócio daquela empresa. Muito legal. A gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai destrinchar aí essas BDRs todas, as formas aí de BDRs. Eu quero entender também, deixar uma pergunta aqui para você ficar curioso aí. Vale a pena fazer aquele caminho de investir lá direto na bolsa, largar essas BDRs em algumas determinadas situações? O brasileiro pode fazer isso? A gente vai trazer esse detalhe. A gente vai para o intervalo rapidinho. Que bom que você está aqui no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Chegou no finalzinho desse bloco, perdeu? Você pode acompanhar esse programa na íntegra no canal do YouTube. Tá tudo lá, aqui no Economia Agora. Rapidinho a gente volta.